Eu sou aluna egressa da UFABC, me formei no ano passado em Engenharia Ambiental e Urbana e atualmente eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, também na UFABC, e eu mantenho um blog, o Cientista Também é Gente. Bom, eu queria começar a minha palestra com a seguinte pergunta: o que é uma mulher para fazer ciência? Eu me perguntei isso por muito tempo, porque pessoalmente, como mulher, eu nunca de fato senti que eu tinha o perfil para ser cientista. Então, sempre me perguntei como eu deveria me portar, o que eu deveria falar, quando que eu deveria dizer sim, quando que eu deveria dizer não. Era sempre uma tensão em torno do comportamento. E isso é uma coisa muito comum entre as mulheres cientistas, que eu observei na minha convivência. E eu observei também que era algo bem menos comum para os homens. É quase como se eles já soubessem o que fazer, eles se sentiam em casa, à vontade. E eu sei que isso é um sentimento comum em vários espaços, mas por alguma razão eu achava que na ciência seria diferente. Talvez porque eu tinha essa ideia da ciência como sendo totalmente objetiva, imparcial, totalmente dissociada das questões individuais e, no caso, das questões de gênero. Mas a gente sabe que não é bem assim. E eu acho que eu descobri isso talvez de uma forma não tão bacana. Bom, a ordem social vigente, ela naturalmente vai reverberar em todo espaço social. Então, o meio científico, assim como qualquer outro meio, também tem suas hierarquias, suas dinâmicas sociais, que são as mesmas dinâmicas, de modo geral, que a gente observa na sociedade. E o que é essa dinâmica, basicamente, né? Bom, a gente tem homens ocupando cadeiras de liderança, posições de decisão, homens privilegiados, geralmente. E é interessante observar que a figura do cientista, ela foi construída em torno da figura masculina. Então, a gente pode reparar que quando alguém cita a palavra cientista, a primeira coisa que a gente pensa é num homem. Geralmente um homem de cabelos brancos, com jaleco, com tubo de ensaio. E isso é tão verdade, essa noção da figura masculina como sendo cientista, que, por exemplo, quando a gente vai citar um trabalho e não conhece o primeiro nome do autor ou da autora, automaticamente presumimos que é um homem, nos referimos ao autor daquele trabalho como um homem. Esses homens na ciência geralmente são muito admirados. Não que não existam também mulheres admiradas na ciência, claro que existem, mas esse protagonismo geralmente fica com os homens. Então, eu quis entender um pouco mais essa relação da mulher com a ciência, então eu decidi perguntar para pessoas comuns qual que era a visão de mulher que essas pessoas tinham. Não qualquer mulher, deveria ser uma mulher que tivesse um perfil que essas pessoas consideravam admirável. Então, com a ajuda da equipe do TEDx, também de alguns amigos, nós reunimos 48 pessoas e a cada uma dessas pessoas foi pedido que citassem 5 adjetivos positivos sobre alguma mulher que essas pessoas admirassem. Eles e elas não precisavam falar quem era a mulher, então era só citar os 5 adjetivos mesmo, os primeiros que viessem à mente. Essas pessoas foram selecionadas totalmente aleatoriamente, não eram pessoas só do meu círculo. Também havia uma diversidade de idades, de contextos, de escolaridades, para evitar que a pesquisa, mesmo sendo uma pesquisa simples, ficasse enviesada. Então, com essa pesquisa, eu tive a ideia de montar 2 nuvens de palavras. E aí a primeira delas, vocês podem ver a nuvem de mulheres, foram as palavras mais citadas pelas mulheres, a gente consegue ver forte, determinada, inteligente, resiliente e amorosa. Essas foram as 5 palavras mais citadas entre as mulheres. Prestem bastante atenção nelas. Agora vamos ver a nuvem de palavras criada com as palavras citadas pelos homens. Bom, as 5 mais citadas foram nessa ordem: inteligente, dedicada, empática, organizada e amorosa. Bom, agora eu quero que a gente pense um pouco sobre essas palavras e o que elas representam. Gente, por que uma mulher admirável é justamente aquela que cuida, que ama e, sobretudo, aquela que é forte, resiliente? Isso é muito importante. Então, facilmente a gente consegue fazer aí uma conexão com o papel social da mulher, que foi construído e mantido ao longo do tempo, que é esse papel de dedicação ao lar,
aos filhos, ao marido, a gestão emocional de modo geral, a gestão do lar também exige que a mulher seja inteligente, que ela dê conta de tudo, que ela se apresente bem, entretenha os amigos, os familiares, enfim. E por que forte? Por que dedicada? Bom, a gente precisa tentar muito, a gente sempre precisa tentar muito, são muitas negativas no meio do caminho e daí vem essa resiliência. Porque a cada 2 portas que se fecham para uma mulher, gente, 2 portas se abrem para um homem. A gente tem que ser 4 vezes melhor em tudo. É cansativo. Não é uma fortaleza porque gostamos, porque é bonito, não é uma dedicação porque é gostoso. É porque é necessário. A gente precisa disso. No momento em que realizamos a pesquisa, nós não perguntamos diretamente quem é a mulher que esses entrevistados pensaram, nem qual a relação que eles têm com essa mulher. Mas eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas citou alguém como minha mãe, minha irmã, minha esposa, enfim. A mulher e tudo que a define positivamente parece sempre estar atrelado a outras pessoas. É como se a gente sempre estivesse pertencendo aos outros e nunca pertencemos a nós mesmas. As mulheres são sempre dos outros, nunca delas mesmas. Então, é um pouco como se o centro da nossa vida estivesse sempre fora de nós, quase como se a gente não fosse sujeito da nossa própria vida. Então, eu queria que a gente repensasse um pouco o que é esse perfil que foi descrito pelos nossos participantes, que geralmente é o perfil que vem à mente de alguém quando essa pessoa cita uma mulher incrível, maravilhosa, admirável. Então, o que é uma mulher carinhosa, atenta, inteligente, dedicada? Gente, é uma mulher para casar. E aí eu queria retornar à pergunta que eu fiz no início. O que é uma mulher para fazer ciência? Que tipo de perfil é esse? Será que é muito diferente do perfil que foi descrito, que foi citado por essas pessoas? Será que é parecido? Como é? Bom, acho que a gente precisa voltar um pouquinho na história para entender um pouco onde eu quero chegar. A ciência sempre foi produzida por homens, mas não qualquer homem, né? Homens brancos, livres, privilegiados. E bem nos primórdios da ciência moderna, funcionava da seguinte forma. O cientista ele ia em praça pública, apresentava a sua hipótese, provava a sua hipótese ali ao vivo para todos. Então, os cálculos eram desenvolvidos na hora, se fosse algo experimental, o cientista fazia ali na hora, para que outros cientistas, outros homens brancos, livres, privilegiados, questionassem. Então, aquele cientista, ele tinha que estar ali recebendo várias críticas de outros homens, eram interações muito combativas, muito hostis. Então, vocês imaginem um combate verbal no século XVI, era tão agressivo quanto um combate físico. Então, todos esses homens ali, um combatendo o outro, e o cientista, o homem que estava ali apresentando a sua hipótese, o objetivo dele era não sair dali derrubado, porque é assim que a gente faz ciência, não é? A gente cria um paradigma, prova, aliás, você tem uma hipótese, você desenvolve uma metodologia para poder provar aquela hipótese, e a partir daí você tem a sua teoria validada por outros cientistas, até que venha um outro cientista e derrube essa teoria. O problema é que a gente associa muito a teoria ao cientista e confunde um pouco as coisas. Quando a teoria é derrubada, parece que o cientista também é derrubado, mas não é bem assim. Só que toda essa ideia de combatividade, de hostilidade, de derrubar o outro, foi construída em torno do perfil do cientista. E acabou que esse virou o ideal. O que é um bom cientista? É justamente aquele impositivo, pragmático, totalmente dissociado das suas emoções, porque nessa época toda a gestão emocional, toda a gestão da vida pessoal ficava com a mulher, ficava em casa. Ou seja, o cientista trazia a público, trazia para a academia somente a objetividade porque ele não tinha que lidar com nada do que estava atrás. Mas a gente sabe muito bem que não é dessa forma. A partir do momento que a mulher saiu desse espaço de gerir tudo do pessoal, o cientista teve que lidar com as duas coisas e as mulheres começaram também a ingressar na ciência. Então, quando a gente para pensar, de fato, ciência objetiva, será que é tão objetiva mesmo? A questão é que a ciência se desenvolveu muito longe da humanidade.
E a humanidade, historicamente, ela foi associada à figura feminina. Parece que existe uma coisa da separação do sujeito, do objeto ali no cientista. E eu estou trazendo isso não para discutir, de fato, a imparcialidade da ciência ou a objetividade, nada disso. Na verdade, eu quero que a gente questione os espaços acadêmicos nos quais estamos inseridos. Eu quero que a gente questione por que emoções, sensibilidade, empatia, flexibilidade, por que isso não é muito bem aceito, muito bem recebido, não tem muito espaço para isso, para você falar do que você sente, para você discutir relações com as pessoas da academia. A relação com seu orientador, por exemplo, é uma relação muito próxima. Como você vai ter um relacionamento saudável com seu orientador se vocês não discutem a dinâmica da relação de vocês, as expectativas, enfim. Isso precisa ser endereçado. Nós somos seres humanos. E toda a questão do porquê isso não tem espaço, não é bem recebido, é justamente porque esses atributos de gerir emoções, geralmente isso é muito associado à fraqueza, à vulnerabilidade, que coincidentemente é associada à figura feminina. Ou seja, idealmente, a mulher para fazer ciência é aquela que se parece com um homem, que se comporta como um homem, como o que é associado à figura masculina. E isso incomoda a comunidade científica, incomoda a mulher. E, assim, você deve, de fato, ter um perfil mais próximo do masculino para conseguir ser respeitada, para conseguir se impor de alguma forma dentro da ciência. Mas também não pode ser muito. Não pode ser acima do permitido. Porque se você questionar muito, se você for uma mulher muito assertiva, muito segura de si, provavelmente vão te dizer que você é reativa. Vão te dizer que você não aceita opiniões diferentes da sua. Se você reclamar de algum tratamento ou reclamar de não ter espaço para expressar o que você sente, vão dizer que você é muito sensível, você toma as coisas muito para o lado pessoal. Provavelmente, se você fosse um homem, não seria o caso. Uma pessoa reativa, como uma mulher assertiva geralmente é lida como reativa, um homem assertivo geralmente é lido como seguro, firme. Então a gente precisa problematizar essas coisas. Então, eu queria que a gente repensasse por que a mulher na ciência, a presença da mulher na ciência, seja ela institucional, moral, comportamental, por que incomoda tanto? Incomoda porque na ciência a mulher é sujeito. Ela não está mais naquela posição histórica de objetificação, de servidão. Apesar que a gente ainda vê muitas situações em que a mulher é objetificada, mas falando um pouco mais objetivamente. A mulher esteve em várias posições históricas de servidão. Uma servidão doméstica, sexual, uma utilidade maternal, emocional, sempre útil ao outro. Só que na ciência não tem filhos, não tem marido, não tem gestão do lar. Tem você e a sua pesquisa. O foco da sua atenção não são os outros, é você e a sua pesquisa, seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento profissional. E, gente, esse é um lugar de protagonismo tão grande, tão importante, que nos foi negado por tanto tempo e que é majoritariamente ocupado por homens. É um espaço de produção, de decisão e é quase como se a gente estivesse ali tomando um pouquinho o espaço deles, sabe? E é por isso que incomoda, é por isso que não é bem recebido. Então, tecnicamente, a mulher para fazer ciência é aquela que se afasta do perfil de utilidade. Isso é bom, isso é bacana. Isso precisa ser naturalizado. A gente está se aproximando do protagonismo. Bom, trazendo isso de uma perspectiva pessoal, eu particularmente sou uma pessoa bastante sensível, emotiva. Isso fica muito claro no meu trabalho, nas minhas relações. E o que eu mais ouvi na academia é isso. Você precisa ser mais forte. Você não pode se abalar por qualquer coisa. Sabe, se você não se adaptar, você não vai conseguir. A academia vai te destruir, vai te esmagar. Se você quiser continuar na vida acadêmica, você tem que mudar a sua forma de ser, a sua forma de reagir, a sua forma de pensar. E eu ficava muito consternada com aquilo e triste, pensando, cara, será que meu lugar é na ciência mesmo? Será que eu deveria estar aqui? Será que eu não sou muito sensível para a ciência? E por que eu tenho que me adaptar? Por que eu tenho que escutar essas coisas caladas e tenho que seguir o baile como todo mundo? Por que a gente não questiona? Então, eu fiquei me perguntando por que a gente naturaliza tanto esse ambiente de hostilidade,
essas microagressões, que às vezes nem são tão micro assim, tem vários relatos muito assustadores de pós-graduandos, e a gente vai aceitando, isso vai passando de cultura para cultura. Ah, porque foi assim com o meu orientador, e meu orientador agiu assim comigo, então ajo assim com você, e por aí vai. Bom, e por que isso? Acho que a gente já sabe a resposta. A ciência é um ambiente masculinizado. E a masculinidade, querendo ou não, ela está muito atrelada à brutalidade, à distância das emoções, distância da humanidade. É o que a gente chama de masculinidade tóxica, que hoje em dia a gente está conseguindo trabalhar, mudar isso aos poucos, mas infelizmente essas coisas ainda são muito associadas. E o que eu quero trazer aqui é que a gente repense que inclusão de mulheres não é só em número, gente. Não adianta colocar um monte de mulher no espaço e falar, pronto, esse espaço é democrático, é inclusivo. Porque para um espaço ser verdadeiramente receptivo para alguém, a pessoa precisa se sentir minimamente confortável. Aquele espaço precisa parecer minimamente com você. É mais ou menos a dinâmica entre um morador e um visitante. Quando você vai visitar a casa do seu amigo ou da sua amiga, você sabe que você não é um morador, todos sabem, apesar de você estar ali presente, ocupando aquele espaço em corpo, tanto você quanto o seu amigo. Como que a gente sabe que ele é um morador e você não? Porque aquele espaço tem fragmentos da personalidade de quem mora, tem fragmentos das decisões. É um espaço onde a pessoa pode fazer o que ela quiser. Eu estava curiosa sobre essa dinâmica, esse pensamento sobre se sentir confortável num espaço, se sentir em casa. Então eu perguntei para as minhas colegas de casa, minhas amigas dividem a casa comigo, o que era estar em casa para elas, o que era o conceito de casa. E elas me disseram, casa para mim é um lugar que eu fico à vontade, que eu me sinto livre, eu sinto que é um refúgio, eu posso fazer o que eu quiser. Eu entro no meu quarto e meu quarto tem o meu cheiro e os móveis estão dispostos do jeito que eu gosto. E no meu caso, eu gosto de organizar os meus livros de uma maneira muito particular, que eu sei que só o meu espaço tem, só o meu espaço é daquele jeito. E é isso, eu acho que essa é a melhor descrição para o que a gente busca dentro da ciência como mulher, como a gente quer se sentir. A gente quer morar na ciência, a gente quer se sentir em casa, tanto quanto os homens se sentem. É só isso, essa é a diferença entre um morador e um visitante, e a gente vai chegar lá, a gente vai chegar no ponto de morar na ciência, porque eu garanto para vocês, a gente não passou por tudo isso e não chegou até aqui só para visitar. Muito obrigada.